Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Falando com Deus. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui sempre comigo. E você também que é um novo inscrito do canal. Deus abençoe você de forma extraordinária. E eu gostaria de refletir com vocês hoje, neste vídeo, em um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 ao versículo de número 15, um texto muito conhecido, sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Curve sua cabeça comigo. Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai. Oramos, Pai bendito e eterno, que o Senhor venha de forma extraordinária, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor meu Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo este vídeo. Que a tua boa mão, Senhor meu Deus, os cubra, os proteja, guarda, Senhor meu Deus, de todo perigo, de toda enfermidade, Senhor. Pai, o Senhor conhece e sonda os corações. É o Senhor que sabe o que cada um está sentindo neste momento, o que cada um está necessitando neste momento, Senhor. O nosso pedido, Pai querido e eterno, é o que o Senhor, meu Deus, venha de forma sobrenatural, trazer a cura, Senhor, trazer a restauração, trazer a libertação, trazer a salvação, Senhor, tudo quanto for necessário. Que o Senhor, meu Deus, estenda as suas mãos sobre a vida dos teus filhos, os guarde, os livra de todo mal e se conosco, Pai, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido. Esse texto nos conta que Jesus, ele saiu de Cafarnaum e ele decidiu ir para Naim, um povoado, uma pequena aldeia a 40 quilômetros de Cafarnaum, aonde Jesus ele costumava repousar. O texto diz que Jesus, ele foi. Ninguém pediu para ele ir. Não foi feita nenhuma solicitação. Mas como Jesus, ele segue a agenda do Pai, fazendo a vontade do Pai, ele decidiu ir nessa cidade chamada Naim. E Lucas, ele é muito detalhista. Ele diz que nessa cidade, uma viúva estava indo com uma multidão enterrar o seu único filho. O texto diz também que ela era uma viúva. Então ela perdeu o seu esposo e ela perdeu o seu único filho e estava naquele dia indo enterrá-lo, provavelmente fora da cidade. E quando alguém morria, era enterrado no mesmo dia. Jesus, então, ele sai de Cafarnaum
e ele vai para a cidade de Naim. Provavelmente ele chega ali no final do dia. E quando ele chega, ele vem acompanhado dos seus discípulos, se alegrando no Senhor. Mas enquanto eles chegam se alegrando no Senhor, Jesus se depara com uma mulher e com uma multidão que choravam. E muitas das vezes nos encontramos, ou às vezes fazemos parte de um grupo que se alegra, mas em outros momentos da nossa vida, nós estamos participando do grupo dos que choram. Jesus, então, ele olha para aquela mulher e ele, sabendo de todas as coisas, Jesus sendo Deus, conhecendo todas as coisas, ele sabia o que de fato tinha acontecido. Ele conhecia aquela mulher. Ele sabia o quanto ela estava sofrendo. E o texto diz que ele olhou para aquela mulher, sentiu íntima compaixão, isso é, ele sentiu a dor que ela sentia. Ele foi nas suas entranhas, aonde os médicos não podem ir. Jesus, ele vai. Aonde os médicos ninguém consegue identificar tamanha dor e sofrimento, Jesus é um único que nos conhece profundamente, entende, sabe o que cada um de nós está necessitando, qual é a nossa dor, e também somente Ele pode trazer a cura de tudo aquilo que nós estamos precisando. Jesus, quando sente a íntima compaixão para com aquela mulher, o texto diz que Jesus, ele disse, não chores. Parece que essa frase que Jesus diz àquela mulher não faz muito sentido para uma viúva e para uma mãe que está indo enterrar o seu único filho. Só que essa frase pode ser que para mim, ou para alguém que possa falar em uma situação de sofrimento, de dor, de perdas, parece ser sem sentido. Porque enterrar um filho não deve ser nada fácil. É uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Se eu falo isso, não traz nada concreto. Não tem efeito nenhum na vida de uma pessoa que está passando por uma situação dessa. Mas não foi qualquer pessoa que disse isso. Foi Jesus que disse, não chores. Quando ele fala para esta viúva que estava enterrando seu único filho, não chores, ele estava dizendo, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar esse estado que você está passando de dor, de sofrimento e de angústia. E vou fazer algo extraordinário novamente. Eu vou te dar novamente a alegria, aquilo que te traz mais alegria. E o que ela tinha de mais valor era o seu filho. E o texto diz que Jesus, ele vai em direção àqueles que estavam carregando aquele defunto. Ele toca no esquife, que era tipo de uma maca que colocava o defunto. Quando ele toca, aqueles que estavam carregando pararam. Porque nenhum judeu poderia tocar um defunto porque ele estaria imundo naquele momento. Impuro naquele momento. Não poderia.
Mas quem faz isso é o dono de todas as coisas. É aquele que purifica. É aquele que torna limpo. É aquele que traz a cura. É aquele que foi o Criador dos céus e da terra. É aquele que tem todo o poder. Ele toca, aqueles homens pararam, e o texto diz que ele liberou uma palavra. A palavra foi: jovem, te digo, levanta-te. Uma única palavra do Senhor é o suficiente para ressuscitar uma pessoa. Uma única palavra do Senhor é suficiente para trazer a cura que você necessita. Pode ser que você esteja passando por momentos difíceis, por alguma enfermidade. Eu não sei qual a enfermidade. Pode ser que seja uma doença muito difícil, terrível, que vem trazendo dor, sofrimento a você. Eu não sei se de repente você precisa de algo na sua vida sentimental, na sua família, no seu ministério, em alguma área da sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas aquele Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou, aquele que conhece, sonda os nossos corações, aquele que entende, aquele que sofreu por nós, ele sabe o que você necessita nesse exato momento. E ele pode liberar uma única palavra a você. E a palavra hoje é: levanta-te. Levanta-te dessa situação. Levante desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia, desse estado de depressão que você se encontra. Porque quem liberou esta palavra é aquele que pode todas as coisas. E o texto diz que quando Jesus disse: levanta-te, aquele que era defunto, o milagre já aconteceu. Ele se assentou. Aquele que era defunto, ele se assentou e começou a falar. Que coisa extraordinária. Quando aquele jovem se senta e começou a falar, essa é uma demonstração de vida. Deus deu vida novamente. Sinais de vida. Um milagre completo. O que Deus tem para você é algo extraordinário. Deus operará um milagre completo em sua vida. Os sinais de vida vão começar a surgir na área que você necessita. Sinais de vida. Os seus sonhos, eles não morreram. Jesus está ressuscitando sonhos. Sonhos que foram perdidos. Sonho que muitas das vezes pessoas tentam enterrar. Porque não acreditam mais em você. Porque não sabem, não conhecem o Deus que você serve. Mas em nome de Jesus, que tudo que foi perdido, tudo que não tem vida, venha surgir novamente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério e tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Jesus está ressuscitando e os sinais vão começar a surgir. E o texto diz que Jesus, ele entregou a sua mãe. Quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, Jesus estava dizendo para ela: eu vou mudar a sua situação. Não haverá mais choro.
Não haverá mais lágrima. Não haverá mais sofrimento. Ele opera o milagre, pega o milagre e entrega para a detentora daquele milagre. Jesus operará algo na sua vida. Ele fará um milagre na sua vida e Ele mesmo vai entregar em suas mãos. Receba essa palavra. O milagre de Deus vai chegar em suas mãos, assim diz o Senhor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que tudo que você necessita, entenda uma coisa, está nas mãos do Todo-Poderoso. Os seus sonhos vão começar a ressurgir. Tudo aquilo que você precisa vai ser ressuscitado. E vão ter que contemplar tudo aquilo que Deus fez a você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa aqui um comentário. Estou sentindo falta do seu comentário. Deixa também um like e compartilhe com outras pessoas. Não perca tempo. Clica, deixa um like, um comentário e já compartilha essa mensagem com outras pessoas também. Deus abençoe vocês e nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Tchau, tchau, gente!